Uma boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez dentro desse projeto do Centro Espírita Deolindo Alves de trazer toda semana um novo vídeo tratando do Evangelho, referindo-se a questões do Livro dos Espíritos, e a questão de hoje é uma questão muito interessante. É uma questão que diz respeito à felicidade. Aí a gente pode perguntar o seguinte: mas se é a respeito da felicidade, qual é o item do Evangelho que nós vamos tratar então? Não é bem assim. Hoje nós vamos tratar de um tema que nos remeterá à observância dos meios de chegarmos à felicidade. Por isso nós vamos tratar do cerne da questão, da base, da necessidade de compreendermos em nós determinados fatores que nos impedem de verdade, vivenciarmos uma experiência existencial mais plena, mais feliz. Esse texto ele está contido no capítulo 11 do Evangelho. O capítulo 11 é Amar o Próximo como a Si Mesmo. E o tema está no item 11, é o egoísmo. Olha só, nós que estamos falando da felicidade, nós vamos nos referir aqui ao egoísmo, vamos tratar dessa questão. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. É o Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia do mundo. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e a sua coragem. Digo coragem porque é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Por isso que nós nos remetemos a esse tema. Por isso que nós estamos tratando justamente do orgulho. Olha só, na última linha aqui ele diz o seguinte, que o orgulho ele é a negação da caridade e por isso mesmo o maior obstáculo da felicidade. É compreensível que assim o seja. Vejamos, nós aprendemos, na verdade, que todos nós reencarnamos aqui nesse plano e muito frequentemente nós tratamos dessa questão, nós reencarnamos com o propósito de ajustarmos em nós alguns fatores que em outras existências ainda não demos conta de vencê-los, no que tange a questão das nossas próprias imperfeições. E nós somos profundos conhecedores das nossas imperfeições, muito embora nós tenhamos muitas vezes dificuldades significativas de reconhecê-las. Mas nós, se nós paramos para pensar, se nós paramos para analisar, a gente vai ver que por conta das nossas ações, o que vem de nós nem sempre é tão positivo, nem sempre nos remete a esses princípios aos quais nós nos referimos ainda há pouco, aos princípios de fraternidade, aos princípios de caridade. Por isso que quando ele diz o seguinte, que o fato do egoísmo ser um dos sentimentos que nos afasta da caridade, está pleno de razão, por uma razão muito simples. O egoísmo, ele não é um sentimento de natureza única contido em nós. Via de regra, quando nós nos mantemos dentro de um padrão, e lembremos que nós somos energia, todos nós. Lembremos que quando nós nos mantemos dentro do padrão de egoísmo, essa vibração baixa do egoísmo, esse sentimento de natureza menor em nós, ele também é responsável pelo nosso orgulho, pela nossa ambição, pela nossa cobiça, pela nossa inveja, pelo nosso ódio, pelo nosso ciúme, pelo nosso ressentimento, pelas mágoas. Olha quanta coisa que nós conseguimos elencar, isso só en passant, digamos assim, en passant. Só rapidamente observando. Olha que coisa, quantas formas negativas contidas ainda dentro dos sentimentos de alguém que, a exemplo de nós, temos tantas necessidades de ajustes
E ao mesmo tempo que temos a necessidade de ajustarmos, temos uma oportunidade incrível, uma oportunidade extraordinária de desenvolvermos nessa oportunidade existencial, ou seja, de atender ao propósito reencarnatório. Não reencarnamos de forma aleatória, sabemos disso. Reencarnamos dentro de um processo que nos conduz à oportunidade do crescimento, do desenvolvimento, da evolução. E nesse sentido, não imaginemos, na verdade, que estaríamos afastados da perspectiva de sermos felizes num plano como o nosso. A gente sempre fala nesse sentido, puxa vida, é difícil viver aqui. Passamos por provas, por expiações, por adversidades das mais diversas naturezas, mas precisamos buscar a felicidade. Precisamos encontrar tudo aquilo de bom que é oferecido para nós durante essa nossa jornada. No entanto, como é que nós vamos enxergar algo de positivo no momento em que nós nos atemos tão somente aos nossos sentimentos menores, que são fatores impeditivos da observância de toda essa maravilha que foi colocada à disposição de cada um de nós no que tange às oportunidades de crescimento, às oportunidades de evolução? Lembremos, Deus, na sua sabedoria infinita e na sua misericórdia, permitiu que nós reencarnássemos com um propósito fantástico, com um propósito de ajustarmos em nós as nossas falhas anteriores, que nós trabalhássemos cada uma delas. Para isso, é necessário que nós compreendamos o grau de falibilidade ainda existente em nós. E ao percebermos essas falhas de caráter, essas falhas de sentimentos, nós buscarmos transformá-los de sentimentos de naturezas negativas em sentimentos de naturezas positivas. Lembrando, pedimos a oportunidade na espiritualidade, pedimos a Deus a chance de reencarnarmos para podermos aqui refazer os erros anteriores e buscarmos crescer, nos desenvolver moral e espiritualmente. Como, meus amigos? Como se eu continuo sendo o mesmo ser? Como eu consigo desenvolver-me, como eu consigo evoluir se eu mantenho os sentimentos ainda de orgulho, o sentimento de inveja, esses sentimentos aos quais nós nos referimos agora há pouco, de forma tão viva? Quando nós vamos encontrar alguém com esses sentimentos, sentindo-se feliz? Não vamos. É uma dificuldade muito grande. O que ele disse para nós é que o egoísmo nos afasta da caridade. E o nosso mestre querido nos ensinou o seguinte, que o único caminho para a evolução é através da caridade. Então, no momento em que nós despertamos para a compreensão de que está ao nosso alcance a realização de um projeto extraordinário de caridade, só dependendo de ser posto em prática quando nós quisermos. O projeto está nas nossas mãos. Mas como que eu vou pôr esse projeto? Eu não consigo. Eu tenho uma certa dificuldade de reconhecê-lo. Não nos equivoquemos. Esse projeto ele está nas nossas mãos no dia a dia de cada um de nós. No momento em que nós temos a chance de depararmos com a adversidade, depararmos com a chance de podermos ser mais tolerantes, mais compreensivos, mais gentis, mais generosos. No momento em que nós temos a chance de perdoar, de relevar os equívocos alheios, principalmente pelo fato de nós sabermos o quão equivocáveis somos nós, o quão falíveis somos nós. Se o outro erra, puxa, eu também erro de forma significativa. Só que eu não vim através do processo reencarnatório para esse plano, simplesmente para me ater tão somente a esses padrões de pensamentos e de sentimentos que não me conduzem a absolutamente nada de positivo dentro do projeto de evolução. O que acontece comigo nesse sentido é um grande desperdício.
eu desperdiço uma oportunidade incrível de tendo todo um conjunto de oportunidades colocados à disposição no meu dia a dia, eu passo por cima de tudo. Eu só tenho olhos para as coisas de naturezas negativas, ruins, e não percebo o que a vida tenta me oferecer de coisas boas. No momento em que ele me convida, por sua vez, a praticar a lei do amor através da caridade, diante de tantas chances que são nos ofertadas ao longo do dia, ao longo dos dias, ao longo das semanas, dos meses e dos anos. Olha, quanta chance, quanta oportunidade. Na verdade, o egoísmo, como eles nos dizem, é a negação da caridade e por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. Olha que coisa, o egoísmo, essa chaga de natureza extremamente complexa, de natureza extremamente terrível, que nos afasta, na verdade, de tudo aquilo que nós poderíamos alcançar dentro de um contexto de grandeza muito grande. Vou ler uma pequena questão do livro dos Espíritos, que é a questão de número 917, que nos remete ao mesmo tema, que ele pergunta o seguinte, olha só, qual é o meio de se destruir o egoísmo? E a resposta nos é a seguinte, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem ainda muito próximo de sua origem não pôde libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. No momento que a gente se apercebe da vida futura, do que representa a vida futura, e o Espiritismo nos ensina isso com uma clareza muito grande, nós passamos a ter a oportunidade de refletir que o meu futuro depende do meu presente. Que tudo aquilo que eu faço hoje repercute naquilo que será o meu futuro. Ou imaginamos, na verdade, que tendo me mantido dentro de um padrão existencial de egoísmo, de avareza, de orgulho, de inveja, de ódio, dentro desse padrão vibratório de natureza baixíssima, eu parto daqui e chego na espiritualidade com uma banda de música celestial tocando para mim? Claro que não. Não nos equivoquemos. Claro que eu estou colocando de uma forma alegórica, óbvio, mas, meus amigos, nós viemos para uma conquista de natureza muito grande, que é conquistarmos o nosso espaço na espiritualidade maior, num nível de espiritualidade mais amplo que esse. Mas nós não conseguimos conquistar esse nosso espaço de espíritos mais desenvolvidos, nos mantendo nas condições de espíritos menos desenvolvidos. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós nos mantemos dentro desse padrão de vibração, dentro desse padrão de pensamentos e de sentimentos, onde em nós o crescimento, onde nós estaríamos atingindo de fato o nosso projeto de evolução? Em momento algum. Não nos enganemos nesse sentido. Por isso que nós começamos a dizer que hoje o tema falava a respeito da felicidade. Onde a felicidade? Na manutenção de sentimentos menores, onde só conseguimos ver o erro, a falha e a imperfeição alheia, sem observarmos, sem mergulharmos no nosso interior para extrairmos dele todas essas imperfeições possíveis de ajustes, todas elas. Pedimos a oportunidade reencarnatória com a confiança e com a convicção de que, em aqui estando, nós daríamos conta de enxergar em nós essas imperfeições e buscar ajustá-las uma a uma, por sermos conhecedores do quão importante seria em nós essa transformação. Porque a transformação de pensamentos e de sentimentos dessas naturezas em pensamentos e sentimentos virtuosos nos conduzem naturalmente a ações de naturezas virtuosas. Consequentemente, como que a gente define essas ações?
Ações da caridade, ações da prática da lei do amor ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Tem uma lenda que conta que quando João Evangelista ele estava na ilha de Patmos, havia um senhor que visitava a ilha assim frequentemente, visitava e fazia para ele sempre a mesma pergunta: o que Jesus ensinava? João, grande conhecedor e com aquele sentimento extraordinário, ele respondia para ele assim: Jesus ensinava que nos amássemos uns aos outros. Puxa vida, ele ouviu isso uma vez, duas, 10, dezenas. Após anos, conta a lenda, que o homem, indignado com a repetição de João, ele vai até João num determinado dia e comentou irritado com ele: mas Jesus só ensinou isso, não ensinou mais nada além disso, só amai-vos uns aos outros? E João, na sua compreensão crística, respondeu: quando nós aprendermos a amar, Jesus certamente trará um novo ensinamento. Ah, meus amigos, como nós precisamos aprender a amar, como é necessário que nós percebamos que através do amor, não só nós conseguiremos desde já trabalharmos esse sentimento de felicidade, um sentimento que te dá uma sensação de alegria por ter feito, por ter realizado, por ter produzido num momento tão importante da nossa jornada evolutiva. A contrário senso, se nós permanecermos atidos àquelas coisas, àqueles sentimentos miúdos, quanto progrediremos dentro dessa jornada, dentro dessa seara? Não é possível que nós ainda sejamos tão reticentes a ponto de permanecermos como se nada fosse, como se nada houvesse. A vida é assim mesmo. Eu guardo comigo esse padrão de sentimentos, de pensamentos, e para mim está bom. Não façamos isso. Transformemos esse gênero de sentimento de naturezas menores em sentimentos bons, em sentimentos de amor, de fraternidade. Isso tudo está muito, muito ao alcance de cada um de nós. Vamos ver o exemplo desses que trabalharam em benefício das pessoas, como eram, como foram, como são felizes aqueles que realizam, aqueles que aliviam, aqueles que amenizam as dores alheias. Isso também está ao alcance de cada um de nós. Olhemos no nosso entorno, nas pessoas que estão conosco, olhemos para cada uma delas, as ouçamos mais, busquemos perceber que nós, juntos, nós nos fortalecemos, nós temos condições de ajudarmos mutuamente e por conta disso começarmos a trabalhar sentimentos muito mais felizes, muito mais alegres, porque a gente muda a frequência, muda a vibração, sai daqueles sentimentos pesados e começamos a trabalhar um sentimento mais sereno, mais brando, um sentimento mais bonito, um sentimento que certamente, se bem compreendido, se bem exercitado, vai nos levar ao cumprimento de, pelo menos em parte, que seja daquilo que foi o nosso projeto de reencarnação, de virmos, de vencermos as nossas imperfeições, o quanto possível, para que quando finda a nossa jornada, nós saiamos daqui numa condição diferenciada de quando nós chegamos aqui dentro desse processo. Nesse sentido, meus amigos, a gente vê sempre a bondade e a generosidade de Deus, que nos facultou essa chance de refazimento, mas para que nós busquemos de verdade nos refazer. Oportunidades não nos faltam. Necessário se faz que nós estejamos atentos. O tempo passa muito rápido, muito rápido. Não percamos tempo. Busquemos, através da caridade, da prática do amor incondicional, busquemos fazer a trajetória da nossa vida pautada realmente por aquilo que nos conduzirá à objetividade de cada um de nós, que é sermos felizes. Sejamos felizes, mas a fórmula ensinada pelo nosso mestre exige de nós o despreendimento das coisas miúdas e exige de nós que nós compreendamos que nós podemos praticar a lei do amor permanentemente. A caridade ao alcance de todos nós, consequentemente, a felicidade ao alcance de todos nós. Que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos
os nossos dias cobertos de alegrias, de felicidades, e que essas sejam de verdade decorrentes do quê? Decorrentes das nossas práticas, das nossas ações de naturezas positivas que indiscutivelmente estão ao nosso alcance. Uma boa noite, que Deus abençoe.